a partir daí que eu percebi que eu precisava mudar. Depois dessa consciência que me veio ali naquela cama de hospital, e pare um tempo, feche os olhos e se conecte com isso. Então faça a seguinte pergunta para você: como podemos nos curar e curar a nossa vida? Precisamos observar o que o nosso corpo está manifestando. Seja uma emoção, uma ansiedade, uma doença, com a consciência de que está tudo conectado e que aquilo nada mais é do que o reflexo dos nossos pensamentos e sentimentos. Esse é o caminho que nos leva para a cura, seja mental, emocional, física ou espiritual. O que manifestamos dentro e fora de nós é fruto do que pensamos e sentimos. Se você está acompanhando os vídeos que eu tenho compartilhado aqui no canal, você está despertando para essa consciência. Então, essa energia, ela é formada não só por nossos pensamentos e sentimentos, mas também pelas memórias, pelos traumas e dramas armazenados na mente subconsciente. Esse conjunto de informações da nossa mente e da nossa consciência se manifesta dentro de nós em forma de saúde, de limitações, de doenças, mas também se manifesta fora de nós, em tudo que está ao nosso redor. Pessoas, coisas, situações, experiências, problemas, oportunidades. Tudo acontece a partir da frequência, da vibração da nossa mente e consciência. Tudo está aí, escancarado na sua frente. Tudo que você vivencia reflete o que está dentro de você. Eu quero que você entenda que isso é maravilhoso, porque o poder para mudar tudo que está presente na sua vida e que você não quer mais, esse poder também está dentro de você. Agora, como destravar esse poder? Qual é o processo mental, energético, evolutivo que a gente precisa passar para acessar esse poder? Quais as consciências que a gente precisa adquirir para mudar a nossa vida? É sobre isso que vamos refletir nesse vídeo. Seja muito bem-vindo e bem-vinda se você não me conhece. Eu sou Patrícia Pedroso, terapeuta, e eu tô aqui como uma facilitadora da sua expansão de consciência. Aqui no canal eu tô compartilhando meus pontos de vista, experiências, conceitos, ideias, ferramentas, enfim, tudo que eu aprendi que ajudou no meu processo de cura e expansão, e eu desejo que possa ser uma contribuição para você também, para despertar a sua consciência, para que você comece a perceber, a questionar, a refletir sobre o que acontece, para descobrir o seu poder de co-criador da sua realidade e mudar a sua vida. Se a mente e a consciência criam a nossa realidade, eu preciso mudar a minha mente e expandir a minha consciência para mudar a minha realidade interna e externa. Mas como é que a gente faz isso? Bem, eu vou compartilhar um pouquinho da minha história, de como aconteceu comigo, porque de certa forma acho que isso pode ser uma contribuição para você entender todo esse processo. Depois que eu adquiri essa consciência que eu precisava mudar a minha mente para mudar a minha realidade, depois que eu entendi isso, eu percebi que todos os momentos da minha vida em que eu enfrentei desafios, seja quando eu sofri bullying dos meus 9 aos 11 anos, seja quando eu tive uma experiência de quase morte ali pelos meus 25,
seja quando eu tive um transtorno misto de ansiedade e depressão. Em todas as vezes, depois que eu entendi isso e revisitei esses momentos da minha vida, ficou claro que a frequência que eu vibrava não poderia criar outra coisa que não fosse aquelas experiências. Os meus pensamentos e sentimentos eram muito ruins, tinham uma frequência muito baixa, porque eu tinha muitos traumas, muitas memórias de dor que estavam armazenados na minha mente subconsciente, desde que eu nasci. Na verdade, até antes de eu nascer. Porque teve toda uma história de uma gravidez difícil que a minha mãe teve. Ela engravidou com mais de 40 anos e isso foi 50 anos atrás. Era uma gravidez de risco, a medicina não tinha a evolução que tem hoje, né? A gente está falando aí da década de 70. Então, desde que eu estava no útero da minha mãe, já estavam sendo criados aí traumas e dramas, entende? Também havia aí uma questão conturbada com meu pai, tanto que eu não conhecia o meu pai. Quando eu nasci, os meus pais já não estavam mais juntos. Então, foram muitas histórias que me faziam continuar vibrando naquela frequência, atraindo mais memórias de dor. E quanto mais eu alimentava esses pensamentos e sentimentos de sofrimento, quanto mais eu sentia pena de mim, né? Quanto mais eu me indignava de tudo que a vida me fazia passar, porque era isso que eu pensava naquele momento, o conhecimento e a consciência que eu tinha na época não me permitiam perceber que era eu que estava criando tudo aquilo. Uma coisa atrás da outra, mas eu não conseguia ver desse jeito. Quanto mais eu sentia que era vítima, mais eu tinha motivos de me sentir miseravelmente infeliz. Eu criava todo tipo de situações para sentir pena de mim mesma e dar coerência para todos aqueles pensamentos, para todo aquele ponto de vista de que eu tinha nascido para sofrer e que a vida era sempre muito injusta comigo. Até que chegou um momento na minha vida que eu dei um basta. Todo mundo que passa por esse processo de transformação é levado de alguma forma por uma experiência traumática, por uma dor muito grande, por uma perda, por uma doença, é levado numa circunstância dessa a se transformar. É verdade que muitas pessoas passam por situações dessas e mesmo assim não conseguem ter essa consciência da necessidade da transformação. Mas graças a Deus eu consegui. Então, depois de uma experiência de quase morte, em que eu fiquei 32 dias internada num hospital entre a vida e a morte por causa de uma apendicite supurada, muitas fichas caíram nessa experiência. E eu tive, pode-se dizer assim, uma iluminação divina. Qualquer dia eu compartilho aqui no canal como é que foi essa experiência, né? Conto com detalhes como é que foi tudo isso. Mas agora eu só quero trazer assim que foi essa experiência. A partir daí que eu percebi que eu precisava mudar. Depois dessa consciência que me veio ali naquela cama de hospital e com todas as experiências espirituais, metafísicas que eu vivenciei ali, eu decidi que eu, se saísse viva daquela situação, eu iria fazer diferente. Eu ia em busca de um outro caminho para a minha vida. Então, quando eu saí daquele hospital, eu fui em busca de ajuda. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar sobre espiritualidade, sobre terapia, sobre consciência, programação neurolinguística, enfim, né? Naquela época não era tão fácil como é agora, porque não tinha internet como a gente tem hoje.
né? Não tinha Google, não tinha aqui YouTube. Mas o universo foi trazendo tudo o que eu precisava para despertar a minha consciência. Pessoas, livros, cursos, terapias, histórias, né? E é interessante como pessoas do nada, numa fila de supermercado, começavam a compartilhar ali experiências comigo, histórias que eu precisava ouvir para refletir, para aprender. E aí eu fui recebendo essas informações de braços abertos, de mente aberta, porque naquele momento eu estava aberta para ouvir. Antes não era assim. Antes eu era uma pessoa de mentalidade rígida, sabe? Porque a minha mãe era uma pessoa assim. Então eu era completamente fechada em mim mesma. Eu não conseguia perceber as mensagens que eu estava recebendo do universo, né? Que aquelas experiências que eu estava vivenciando eram necessárias para o meu crescimento. Mas depois de quase morrer, eu passei a ficar atenta para esses sinais do universo. E essa foi a maior lição que eu tive na minha experiência de quase morte. O universo, Deus, né, nos mostra os sinais. Ele nos manda tudo que precisamos para aprender e evoluir. Nós é que temos a mente fechada e não temos a consciência necessária para perceber isso. Nós não estamos sequer abertos para aprender, porque mantemos esse ponto de vista que somos vítimas das circunstâncias, que não podemos fazer nada, que não temos poder algum. Era assim que eu pensava. Mas no momento que a gente se abre, que abre a nossa mente e se coloca disponível para aprender, quando a gente se abre para receber de Deus, do universo, de tudo e de todos, quando sintonizamos com essa frequência, que é a frequência da fonte criadora, a gente recebe tudo o que precisa. Perceba, não é tudo o que a gente quer, é tudo que a gente precisa para se tornar a pessoa capaz de materializar o que a gente deseja. Entendeu a diferença? Então, tudo foi sendo colocado no meu caminho para que eu mudasse, me curasse e evoluísse. E aí os saltos quânticos foram acontecendo. Conforme eu ia mudando a minha mente, eu ia curando os traumas, eu ia ressignificando as minhas crenças limitantes, conforme eu ia deletando aquelas memórias de dor, eu ia melhorando. A minha saúde ia melhorando, a minha vida ia melhorando. E então mais informações iam chegando para mim, de forma que me ajudasse a expandir a minha consciência. E aí eu fui dando um salto quântico, depois outro, depois outro. Eu gravei um vídeo falando sobre salto quântico. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição para você depois, não é agora, agora você fica aqui comigo, depois você vai lá e confere, porque vale a pena. Então, esse é o processo. Eu vivi isso na minha própria vida antes de começar a contribuir com outras pessoas. Eu passei por esse processo de transformação que faz a gente dar o tal salto quântico que transforma a nossa vida. Que não é um salto só, né? É um movimento contínuo de evolução e expansão em que você vai passando para o próximo nível e depois para outro e depois para outro, conforme você vai expandindo a sua consciência. E depois que eu me tornei terapeuta e comecei a facilitar outras pessoas a percorrerem esse caminho de cura e expansão de consciência, eu vi isso se repetir inúmeras vezes. Porque é exatamente assim que funciona. Tudo o que passamos é o universo nos mostrando o que precisamos aprender, mudar e curar em nossas vidas, para evoluir e para nos tornarmos criadores conscientes. Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, lembra?
Mas o que nos impede de acreditar nisso são as nossas crenças limitantes, que são originadas nos traumas, nas memórias de dor que armazenamos, em todo esse lixo mental que a gente guarda, nos pontos de vista fixos que nos impedem de questionar a realidade, que não nos permitem refletir, sabe? Quando a gente limpa tudo isso, e existem diversas ferramentas terapêuticas, né, como meditação, hipnose, reprogramação mental, Ho'oponopono, EFT, barra de Access, enfim. São diversas técnicas disponíveis para que a gente cure o que precisa ser curado. O que a gente precisa é descobrir aquela que faz mais sentido para a gente, aquela que é mais compatível com o nível de consciência que a gente tem naquele momento. E isso é bem importante, sabe? Porque hoje eu percebo que algumas terapias que foram muito importantes na minha cura, na minha evolução, e que eu só tive acesso uns 10 anos depois que eu comecei a minha expansão de consciência, se eu tivesse feito no início, quando eu saí lá daquela cama de hospital, com a consciência que eu tinha naquela época, elas não teriam funcionado para mim. Ou simplesmente eu teria me recusado a fazer. Por quê? Porque o meu nível de consciência ainda era muito baixo para entender, para aceitar, entende? Então, eu nunca iria sintonizar com aquela energia de determinada terapia. Por exemplo, como é que uma pessoa vai conseguir usar uma ferramenta como o Ho'oponopono sem primeiro mudar um ponto de vista sobre o perdão e a gratidão? Sem curar memórias de dor e traumas que impedem que ela perdoe a si mesmo, perdoe os outros. Percebe? Porque nem toda técnica vai funcionar com todas as pessoas, porque isso depende do nível de consciência de cada um. Então, às vezes, a gente tem que trabalhar com, primeiro, uma ferramenta de preparação, e aí a meditação é muito importante, por isso é que eu trago sempre meditações aqui, algumas com reprogramações mentais também, porque é uma técnica inicial que funciona muito, que ajuda a quebrar as primeiras barreiras do nosso subconsciente, então é muito efetivo para que você equilibre a energia, porque essa é uma ferramenta de entrada, uma ferramenta de base, que ajuda a gente a ir limpando para que a gente possa acessar níveis mais profundos, emocionais, para que a gente possa fazer limpezas mais profundas. Isso é um processo. Entende? São camadas que você vai limpando, até chegar naquele núcleo que vai desbloquear completamente o seu poder. Mas o poder, ele vai sendo desbloqueado aos poucos, entende? Você não precisa chegar no núcleo para mudar completamente a sua vida. As mudanças positivas vão acontecendo, as coisas vão melhorando. Às vezes, quase que imediatamente. Você, às vezes, acessa uma informação, acessa uma consciência, né? Traz para a consciência uma dor, um trauma, uma memória e deleta aquela informação e a melhora é quase que instantânea. Mas aí você vai para um outro nível de consciência que você vai encontrar outras barreiras para passar para o próximo nível. Então você quebra aquelas barreiras, evolui naquele nível e aí salta para um próximo nível de consciência e assim vai acontecendo a nossa evolução e a nossa cura, até a gente chegar num nível em que a nossa vida está fluindo em todas as direções, em que todas as áreas da nossa vida estão tranquilas, estão fluindo, estão leves, tá? Que a gente está se sentindo leve, porque é assim que a nossa vida tem que ser. Sabe? A vida não tem que ser pesada, ela não tem que ser sofrida. Essa história de que a gente está aqui para sofrer nada mais é do que uma grande crença limitante coletiva que está aí enraizada porque ela está ligada a uma
mentalidade, a uma consciência que a gente não compartilha mais no planeta. A gente já evoluiu, né? A gente não é mais essa consciência de sofrimento. Mas ainda muitas pessoas vivem nesta consciência de sofrimento. E é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar esse registro. A gente precisa limpar isso em nível individual e em nível coletivo. Só que a gente só consegue mudar o nível coletivo mudando o nível individual. Porque está tudo interligado. Isso é um assunto para um próximo vídeo. Eu vou trazer essa correlação, né? E como é que a gente está tudo interligado, né? Como estamos todos interligados. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Então, para finalizar, eu gostaria que você parasse agora e pensasse sobre o que mais te incomoda. Qual é a área da sua vida que você enfrenta os maiores desafios? Talvez seja a sua saúde, o amor, a vida financeira. Pare um tempo, feche os olhos e se conecte com isso. Então faça a seguinte pergunta para você. O que eu preciso aprender, mudar ou curar? E se eu aprendesse, mudasse ou curasse, criaria uma realidade diferente. Melhoraria a minha vida. Fazer as perguntas certas é o que nos leva ao caminho das soluções, da cura, da evolução. Uma das mudanças mais significativas para mim, que foi uma das viradas de chave que eu tive, foi quando eu parei de perguntar: ai Deus, universo, por que isso está acontecendo? E passei a perguntar para que isso está acontecendo. Ou seja, qual é o propósito disso na minha vida? O que isso está tentando me fazer aprender, mudar ou curar? Percebe? Isso muda tudo. Porque as respostas começam a vir. Começaram a vir para mim, para as pessoas que eu compartilho isso e que aceitam esse aprendizado, que aceitam essa contribuição na vida delas. Porque esse processo de cura e evolução começa se permitindo receber todas as contribuições necessárias para a cura. E nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa naquele momento. E a gente precisa ter a humildade e estar aberto para receber e usar aquilo como contribuição para a nossa cura e evolução. Para que a expansão de consciência aconteça, a gente precisa manter a mente aberta para receber de tudo e de todos, sem julgamentos. A gente precisa sair do modo vítima dos acontecimentos e entrar no modo criador de realidade. Pare agora e olhe à sua volta com a consciência de que aquilo que mais te incomoda é um espelho, mostrando uma sombra sua que precisa ser iluminada, que precisa ser trazida para a luz da consciência para ser curada. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido uma contribuição para a sua expansão de consciência. Gratidão para você que chegou até aqui e até o próximo vídeo.